Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast da Fábrica. Aqui falaremos sobre desafios, insights e estratégias para tirar ideias do papel e transformar os negócios em sucesso. Estamos aqui com o Juliano. O Juliano aqui, ele é graduado em psicologia, pós-graduado em métodos de educação, é isso, né, Juliano? Isso. Terapia sistêmica familiar e neuropsicologia. Atualmente empreendedor e proprietário da Lord Shiva. É isso aí, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né, para estar participando desse podcast e principalmente estar levando um pouquinho aí da marca e contando um pouquinho da minha história e todas as revoluções que vem acontecendo durante a vida, né, essas viradas de chaves que acontecem. Isso é uma coisa legal, porque eu te conheço como psicólogo, né? Você se formou como psicólogo. E como é que foi essa pivotagem para chegar para uma coisa que é bem diferente, né? Embora muita gente diga que o salão de barbeiro é um local de psicologia, né? Porque você vai ali, conta a tua vida, né? O barbeiro também é um psicólogo. Eu não sou barbeiro, sou só psicólogo mesmo. De verdade, né? De verdade, graduado. Porém, eu posso dizer que assim, a ideia dessa pivotagem de sair da área das ciências humanas, né, da área da saúde, e entrar para uma área mais comercial, mais pegada, mais de desenvolvimento de produto, surgiu no momento em que, com um grande amigo meu, o Herbert, que também é barbeiro, a gente vinha conversando, cara, a gente precisa encontrar uma forma de ultrapassar o teto que a nossa profissão nos coloca. Tanto ele quanto eu, nós dependemos da quantidade de horários que a gente trabalha, quantidade de atendimentos que a gente faz para construir um salário. Sim. E então, a ideia era ter algo que tivesse escala. A primeira ideia foi fazer um curso online de barbeiro, mas isso, enfim, o mercado está inundado e tem gente vendendo curso de barbeiro a R$ 9,90 na internet. Sim. Então, é um pouco complicado esse ramo. Então, a gente partiu para a segunda ideia, que era justamente desenvolver um produto que fosse um produto de alta qualidade para poder colocar na internet, ter escala e, enfim, empreender nessa área. Eu, apesar de não ser formado, estudei toda a parte de informática, de sistemas de informação. Fiz alguns períodos, mas não terminei essa faculdade, isso é uma outra área da minha vida. Mas sempre trabalhei na área, sempre fui entusiasta, sempre trabalhei com essa parte de gráfica, de desenvolver a parte de conceito visual, de fazer arte final. E então estou sempre tramitando nessas áreas. Montei computador há muito tempo. Sim. Como você sabe, como você lembra, Eu né? lembro Aliás, muito bem, né? você me ensinou muita coisa sobre isso. Ensinei a família toda, né? Exato. Então, o que acontece? Eu tenho um pouco de facilidade. Eu trabalho com desenvolvimento de sites também há muito tempo. Meu primeiro site fez em 1998, todo em HTML e CSS. Algo que para mim era assim, explorar e tentar. Não tinha nem internet. Aí tu pergunta, como tu faz um site sem internet? Fácil. Você abre o navegador, aparece lá sem internet. Você clica com o botão esquerdo, vai inspecionar e começa a ler os códigos e começa a tentar adivinhar o que aquilo ali faz. E foi assim que eu aprendi a fazer site. Imagina. Loucura, não? Loucura. E então comecei a construir, comecei a entender, comecei a aprender. Fiz muitos sites na minha vida no período da faculdade, inclusive para bancar a faculdade. E depois que eu me formei, acabei focando mais na psicologia. Mas tinha esse background. E em conversa com o Herbert, a gente chegou a essa conclusão. Cara, a gente precisa lançar um produto que tenha alta qualidade, que tenha um bom apelo, que tenha um bom público e que seja capaz de ter escala. Então, a primeira ideia foi lançar uma pomada, porque ele, como barbeiro, sabia do potencial de venda desse tipo de produto e que, até então, na época, não era muito explorado. Eu estou falando de antes da pandemia, ali 2019, por aí a gente veio desenvolvendo essa ideia. Fiz toda a pesquisa, entrei em contato com algumas empresas que trabalham com o tal do white label, ou seja, produtos prontos, onde eles cobram uma taxa de implantação para colocar a tua marca, registrar a Anvisa e fazer todos os trâmites. Sim. Na época ficou um pouco caro para nós, ficou um pouco difícil, porque cada produto, o lançamento de cada produto ia custar em torno de R$10.000. Então, nossa, imagina exato. Hoje eu tenho 22 produtos na minha linha, então ia ficar um pouco difícil de lançar para nós na época. E a ideia acabou dando uma esfriada e veio pandemia, enfim, cada um acabou focando na sua área durante o período de pandemia e logo após, ali no final de 2020, a gente já voltou a conversar sobre o que poderia ser feito. E viemos desenvolvendo ideias até que surgiu
a ideia da Lorde Shiva. O que acontece? A Lorde Shiva, ela não nasceu comigo. Eu adquiri a Lorde Shiva no meio do caminho. Ah, mas essa é a pergunta que eu ia fazer. Como é que chegou a esse nome? Mas eu tenho toda a história desse nome. Ah, então vamos lá. Então, o que acontece? O proprietário antigo da Lorde Shiva, ele tem, na verdade, aí 20 anos de experiência de L'Oréal. Então, ele é um cara que vem há muito tempo já dentro da área dos cosméticos, tem muita experiência. E foi desenvolvendo os produtos aos poucos, com uma marca anterior, que depois evoluiu para Shiva. Entendi. Shiva era uma marca de produtos masculinos e femininos, e ele vendeu a parte feminina como Shiva e desenvolveu a Lorde Shiva. Eu já vou explicar o porquê desse nome, né? Mas enfim, Lorde pela questão de produtos específicos masculinos. E aí ele acabou pivotando aí para a área da corretagem de imóveis. Então ele se tornou um corretor. E, enfim, a área de corretagem a gente sabe que na nossa região, para quem é bem relacionado e quem consegue se milionária, manter... né? É uma área milionária. Então ele acabou abraçando essa área e estava aí a ponto de encerrar a empresa. Então eu e o Herbert conversamos e fizemos uma oferta para ele para adquirir a empresa, e assim a gente entrou nessa área. Quando entramos havia, óbvio, uma linha um pouco menor. A gente lançou bastante produtos, mas havia ali pelo menos uns 7, 8 produtos na linha. E todos os produtos de qualidade, com acompanhamento de desenvolvimento, com registro de Anvisa, com tudo que a gente precisava. E aí dessa vez sim, de uma forma acessível para nós. Então foi o cara certo, a reunião certa, no momento certo, tudo convergiu e a coisa aconteceu. Vamos lá, por que chama-se Lorde Shiva? Por que o nome de Lorde? Vamos lá, Shiva, na cultura hindu, é o deus da transformação. Na verdade, é o deus da destruição e reconstrução. Então ele destrói para reconstruir melhor, o que a gente também chama de transformação, né? Então, o que acontece? Na cadeira do barbeiro, é isso que acontece. Os fios, eles são destruídos, picotados, para transformar a imagem da pessoa e trazer algo melhor. Então, Shiva traz essa ideia de transformação, né? E Lorde, para trazer toda essa presença masculina, porque Shiva é um deus hindu sem sexo, é um deus assexuado. Certo. Ou seja, é uma entidade divina que pode ser tanto masculino quanto feminino. E a gente trouxe o Lorde para trazer a linha pro masculino. Então, essa é a ideia de Lorde Shiva. O que acontece? Por que ele é todo colorido assim? Você vê que geralmente os produtos para a barbearia, os produtos masculinos têm aquela pegada mais old school, cheio de caveira, mais pro lado preto, pro lado marrom, aquela coisa envelhecida. Sim. E os produtos da Lorde Shiva são bem coloridos, são bem cores vibrantes e tudo mais. Por quê? Porque é na Índia também que existe a festa das cores, onde traz toda aquela questão da alegria, da renovação, de você trazer um espírito novo para as pessoas. Celebrar, sabe, essa coisa viva e vibrante. E essa é a ideia, que a pessoa possa, através dos produtos da Lorde Shiva, celebrar a vida, a imagem, a transformação que um produto pode trazer, melhorando a autoestima, melhorando a forma da pessoa se apresentar, melhorando a presença dela nos lugares. Então, a ideia da marca, resumidamente, é isso. Pô, legal, muito legal isso mesmo. Eu imaginei que fosse a parte do colorido por causa do hindu, né? Porque Shiva, com certeza você já lembra nisso, né? Então, pô, legal mesmo. Gostei dessa tua pegada. E os produtos têm como é que eu posso dizer, uma embalagem bem legal, bem chamativa. Sim, a nossa ideia, a princípio, Cabral, é o quê? Que, em primeiro lugar, o produto ele seja prático, entendes? Então, o que acontece? Muitos produtos masculinos vêm em potes muito grandes. E a gente sabe que um pote muito grande, que tem muito produto, por exemplo, potes de 300 gramas para uma pomada, por exemplo. Para quem não conhece pomada, nunca ouviu falar esse termo, né? É algo que vai modelar o cabelo, que vai trazer a modelagem do penteado, vai fixar, vai hidratar e vai trazer vários benefícios. Não é gel, muitas pessoas confundem com gel é outra coisa, mas que também acaba fixando o cabelo. O gel é um produto muito inferior, que inclusive pode trazer prejuízos ao cabelo. A pomada ela é desenvolvida para ajudar a reconstruir uma fibra danificada, para trazer uma qualidade maior para a fibra capilar. Então, o que acontece? A ideia era que a pessoa possa, por exemplo, pegar, esse aqui é um produto, um balmezinho, né?
O balme é um produto para barba, para hidratar, no caso desse, pele e barba, né? Tirar a coceira, tirar a caspa e tudo mais. A pessoa pode pegar e pode colocar no bolso e levar para qualquer lugar. Então, diferente de produtos maiores, que um pote de 300 gramas você não consegue levar para qualquer lugar. Então, você está num dia corrido, pode deixar isso aqui no bolso, pode ir para uma festa, pode, enfim, se deslocar, deixar no carro. Você pega ali, passa o dedo, aquece ela na mão, passa, seja uma pomada para cabelo, um balme para a barba. Então, tem ele com você em qualquer lugar. O que acontece? Os produtos, geralmente, de cosméticos, eles têm... A gente precisa tomar um certo cuidado com a data de validade. Então, a gente encontrou na embalagem de 70 gramas uma quantidade suficiente para ele não vencer. Entendo. Porque muita gente compra o produto, deixa na gaveta do banheiro e vence. Depois vai usar, dá coceira, dá ardência no cabelo, dá caspa, e a pessoa não sabe por quê. A verdade é que ela está usando um produto velho. Então, os produtos nessa quantidade, eles são ideais para durar em torno de quem usa todos os dias, em torno de 45 dias a 60 dias. Dura bastante. Então, o rendimento dele é muito grande, diferente do gel, que você precisa tirar uma mãozada, quase 1 quilo para passar e fixar alguma coisa. Esses não, um pouquinho assim, ó, do tamanho de uma unha, você espalha e fixa muito bem o cabelo. Eu posso falar com propriedade, porque eu uso esse daqui, a gente foi para São Paulo, no nosso estúdio, acho que foi em janeiro, e foi legalzinho, foi no bolso, tranquilo, e dura bastante. É bem pouco que se usa, como tu disse, é pouquinho que usa e já fixa legal. O rendimento de um produto de alta qualidade sempre é muito grande. Por quê? Porque ele tem componentes que vão trazer a fixação e vão fazer com que o teu cabelo fique hidratado e dure muito tempo. Então, enquanto você passa o gel às 8 horas da manhã e meio-dia já tem que passar de novo, um produto desse aqui dura 12 horas no cabelo sem trazer nenhum prejuízo, com a fixação perfeita. Perfeita, né? Entendes? Então, a diferença de um produto de qualidade é justamente essa. Então, podemos dizer que isso aqui é a diferença que você tem com os outros produtos no mercado. Exatamente. Quando você fala sobre produtos baseado no gel ou produtos que tenham aí uma qualidade inferior. E o que é um produto de qualidade inferior? Um produto barato. A gente sabe que não existe milagre. Produto barato vai ser um produto de qualidade inferior. Não, os produtos da Lord Shiva são da linha Premium. Então, todos eles são pensados e desenvolvidos com o que há de melhor no mercado. Entendes? Então, você vai pegar... Esse produto, por exemplo, que você apontou aqui, ele tem 3 anos de laboratório. 3 anos de desenvolvimento em cima. Ele é inspirado em produtos importados. E eu arrisco a dizer que não existe hoje no Brasil nenhuma pomada que tenha uma fixação tão forte quanto a Power Mart da Lord Shiva. Das que eu usei, com certeza, acho que é a mais... Sim, ela é fantástica. Eu confio nela. Tanto que é minha campeã de vendas. Ela está aqui no meio, não é à toa. Ela é minha campeã de vendas, é a pomada que a gente tem, assim, uma venda muito grande, um consumo muito grande e uma eficiência muito grande. Então, o pessoal que usa não consegue mais usar outro produto, porque justamente a qualidade do produto é excelente, o rendimento é excelente. Tô eu assinando embaixo mais uma vez. Olha aí, você sabe bem como é. Né? Qual que foi a pergunta? É o que eu falei pra ti na hora que tu tava vindo? Traz aquele lá, porque o meu tá acabando. E... Exato, exatamente. E a gente tem vários outros produtos, né? Uma coisa que eu acho que é importante falar e que faz parte da ideia da Lord Shiva, do propósito de existência da marca, é que, cara, a gente precisa quebrar o preconceito de que o homem não pode se cuidar. Que o homem o homem bruto lava o cabelo com sabão. Sabão de coco, né? E, cara, eu fiz isso muito tempo, tá? Nem sabia. Eu posso dizer que eu fiz isso muito tempo. O meu cabelo, ele é bem crespo, bem afro. E fiz isso por muito tempo porque, enfim, é prático. Tô lavando o corpo com sabonete, já sobe pra cabeça e já vai. Não usava shampoo, não usava condicionador. E também usei muito tempo o cabelo curto, então era mais prático ainda, né? Então, o que acontece? Existe ainda, no nosso país, na nossa cultura, né? A ideia de que o homem não pode se cuidar, que ele... o cara que passa um hidratante corporal é um cara mais afeminado, e isso não existe. A gente precisa quebrar essa ideia. Ficou 30 anos para trás, né? Pelo menos, mas tem muita gente que ainda não usa. Sim. Tem muita gente que não sabe o que é pomada, nunca usou um produto pro cabelo, pra pele ou pra barba, entende? Entendo. Tem gente que deixa a barba crescer, é natural, o homem gosta de deixar a barba crescer, e a barba fica coçando e fica roçando, e a pele começa a escamar e ele não sabe o que fazer, nem procura porque não está acostumado a
olhar para si e dizer assim, poxa, eu preciso de algo para resolver esse tipo de problema. Então, o balme, por exemplo, esse balme aqui, é um balmezinho que ele vai hidratar tanto a pele quanto a barba. Então, o cara passa na mão, aquece, passa no rosto, não tem problema em pegar no rosto, porque ele vai hidratar a pele também. É um balme desenvolvido com alta tecnologia para isso. Nutrir o fio e nutrir a pele, tirar toda a coceira e tirar toda a caspa. Então, essa é a ideia. A gente precisa entender que os homens merecem esse autocuidado. Sim. Por muito tempo, o homem usou sabonete, shampoo e perfume. Era o limite de autocuidado. E, cara, dá pra ir muito além. E você vê pessoas na televisão, nos filmes, pessoas de sucesso, fala, pô, esses caras têm uma coisa diferente. O que eles têm no cabelo? A barba não é só o corte. São os produtos que ajudam a fixar. Entende? O teu cabelo, por exemplo, que tem um fio grande, se você soltar ele pode cair no teu rosto e, pô, como que eu vou fixar? Como que eu vou manter ele levantado, com um penteado bonito, modelado, sem parecer que está socado de gel? As pomadas modeladoras, essa é a ideia, né? As nossas pomadas modeladoras resolvem isso. E tem para todo tipo de cabelo. Esses são seus principais produtos, as pomadas, ou... Sim, hoje as pomadas têm uma grande aceitação no mercado, então poucas marcas constroem uma linha de pomada tão grande e de tanta qualidade. Então sim, as pomadas hoje, elas lideram as vendas, mas eu tenho diversos outros produtos. Aqui a gente tem um shampoo, que é um... Pera. Vou puxar um pouquinho pra frente, ó. Aqui, ó. Vou puxar pra frente aqui, ó. Danado. Aí, agora já te dá um pouquinho mais limite. Vamos lá. A gente tem um shampoo que ele é um shampoo para retirada justamente de químicos do cabelo. A pessoa que já usa pomada, a pessoa que fez algum procedimento químico, um shampoo de alto desempenho para retirada desses químicos capilar, para deixar ele bem livre, bem limpo, enfim, para o cara poder fazer o que quiser. Esse outro, por exemplo, é um outro produto, um outro shampoo, que é um shampoo mentolado. É uma pena que a câmera não mostra o cheiro, mas esse shampoo aqui tem um aroma incrível. O cara passa no cabelo. Dá pra sentir? Dá. E sente muito aquele refrescor no cabelo, sabe? Sente muito aquele gelado na cabeça. Eu digo que é o shampoo pro cara esfriar a cabeça. Bem nisso. Parece que é bem gelado mesmo. Além dos shampoos, a gente tem óleo para barba, então tem um óleo de argan muito eficiente também, que oferece uma proteção térmica. É uma coisa bem bacana, porque o óleo de argan, ele, além de hidratar a sua barba, o fio, né, ele consegue fazer uma proteção térmica. Então o cara pode passar uma escova na barba, quem tem a barba um pouco mais comprida, eu cortei minha barba hoje, né, tá maior. Então, o cara que vai passar uma escova vai ter a proteção térmica, não vai queimar, não vai esturricar, como a gente chama, não vai ficar aquele frizz, vai ficar bem alinhadinho. Legal. A gente tem um balme em cera, com base em cera de abelha. Esse aqui é bem old school, como a gente chama, que é aquela cera de abelha bifásica. O que é uma cera de abelha bifásica? Esse balme, além da cera de abelha, tem diversos outros componentes que dão o efeito de tirar o frizz, ou seja, tirar esses fios que ficam arrepiados na barba, alinhar, hidratar e dar brilho. Dá bastante brilho esse balme. E ele é bifásico porque ele a textura dele é uma cera. Sim. Quando você passa na mão e esquenta, ele vira um óleo. Então você passa, consegue passar, esticar bem por ele se transformar em um óleo. E aí quando ele seca de novo, ele dá aquela firmada por ser cera para deixar alinhado e não abrir depois. Então ele fica uma barba bem alinhada. Aqueles caras que têm a barbona maior assim, consegue deixar ela bem retinha mesmo o fio, por essa propriedade bifásica de variar entre óleo e sólido com aquecimento, né? Então, um produto bem legal, assim, bem pensado também. Enfim, a gente tem as pomadas para todos os tipos de cabelo, conforme eu falei antes, para cabelo pouco volumoso, para aquele cara que está com o cabelo mais ralinho, então a gente tem uma pomada que vai dar volume. Esse aqui que eu usei também. Isso, esse também é uma coisa incrível, é um blend de crescimento, que a gente tem a versão para cabelo e a versão para barba. É importante falar uma coisa bem interessante aqui, Cabral. O blends como esse aqui, eles não têm a mesma função que o minoxidil. O que é o minoxidil? O minoxidil ele é famoso. Todas as marcas que trabalham com cosmético praticamente têm minoxidil. O minoxidil ele é um vasodilatador. Esse não é um vasodilatador. Esse aqui é um componente
um blend, né, que tem vários componentes, dentre eles o tricogen, que é um componente muito mais eficiente que o minoxidil para nutrir a raiz celular. Então, esse aqui é um restaurador capilar. O que acontece? O minoxidil ele vai fazer a vasodilatação. Com a vasodilatação, você leva mais sangue para a raiz e a raiz ela começa a nascer. Certo. Ou seja, nutre através do sangue. Esse aqui faz uma nutrição direta. Então, o tricogen ele vai fortalecer a raiz, ele vai fazer o pelo nascer mais grosso e mais resistente à tração. Então, quando você lava o cabelo e tem problema de calvície, de queda, alopecia, qualquer coisa assim, você lava o cabelo e você olha para a mão, tá cheio de cabelo na mão. É porque ele não é, a raiz não é resistente à tração. Esse produto resolve isso. Ele legal. consegue fazer a raiz ficar mais resistente à tração. A raiz ela fica mais forte, emite um fio mais forte, mais grosso e automaticamente vai preenchendo os espaços. A única coisa que ele não resolve é quando a célula capilar está morta. Entendo. Entende? Mas Morreu, se ela tiver... já era, né? Morreu já era. Se ela tiver... inclusive o minoxidil não resolve isso. Nada resolve isso. Só o transplante capilar. Mas se você tem, por exemplo, um couro cabeludo que o poros fechou e o fio não tem força para sair, esse produto resolve. Né? Então o cara vai passar... É um tratamento. Isso não acontece de um dia para o outro. Eu digo que é no mínimo 2 meses para ver um resultado legal e 6 meses para ter um resultado completo. Então é um tratamento. E o que acontece? O cara vê aos poucos o cabelo nascendo. E aí você me trouxe uma informação que eu achei bem interessante, porque não era, de forma nenhuma, o objetivo principal desse produto, mas ele tem como consequência também do uso contínuo dele. Seria que é o quê? Como é que é? Um efeito colateral? Um efeito colateral. Um efeito colateral positivo, que é o quê? O fio que já está nascendo branco, ele começa a escurecer. Ele escurece... E normalmente o cara que tem um fio nascendo branco, ele era preto e ele fica branco. Aqui é o contrário. Aqui ele era branco e você vê a raiz dele saindo preta. Então ele restaura até a melanina, a cor do fio capilar, trazendo de volta a vitalidade para a barba, para o cabelo. Isso é um fato, porque aconteceu comigo. Eu posso assinar embaixo disso, porque aconteceu comigo, tá? Não, e é incrível. E eu falei pra ele, Juliano, tem alguma coisa estranha, porque eu tô vendo que a raiz do meu cabelo tá ficando preta. E era real, cara. Só que daí eu parei o processo, então tem que voltar esse processo. Tá aqui de novo pra você continuar usando. Esse já vai ficar contigo. Então legal. é bem interessante isso, por quê? Porque isso mostra e garante a qualidade dos componentes usados pela Lord Shiva para desenvolver seus produtos. A gente foi em busca do mercado, a gente fez uma pesquisa fora, inclusive, do país, para ver qual era o componente que tinha maior eficiência nessa questão de restauração capilar. E a gente encontrou o tricogen e fez esse blend baseado nisso. Entende? Então ele deu mais do que ele prometeu. Entende? O tricogen ele não é feito por nós, ele é desenvolvido por uma farmacêutica internacional. A gente compra o componente e adiciona junto com o resto dos componentes para formar esse blend. Né? Para quem não sabe, blend é uma mistura de várias coisas. Né? Então, aqui tem vitamina C, tem vários tipos de vitaminas diferentes para nutrir o cabelo, proteínas e o tricogen que vai fazer com que toda essa mágica aconteça. Então, a célula vai estar bem nutrida de forma direta, não de forma indireta como faz o minoxidil, que também é um bom produto, mas que... depende do que vem pelo sangue daí, né? Exatamente. Se o cara não tem uma alimentação muito saudável, se ele não tem os nutrientes necessários, não adianta nada, porque ele vai vasodilatar todo o couro cabeludo e não vai levar nutriente porque o sangue não tem nutriente por falta da alimentação. Fora que o minoxidil ele tem vários efeitos colaterais. A pessoa que tem algum problema cardíaco é perigoso, não pode usar minoxidil. É verdade. E esse já não tem nenhum efeito colateral, porque ele é de aplicação direta. Né? Você aplica, ele é um spray, no caso do cabelo, e no caso do produto para barba é o mesmo produto, o mesmo brand, só que ele é um creme. Por quê? Porque é desconfortável você espirrar um spray no rosto e ele começa a escorrer, porque ele é bem líquido para a cabeça. Na cabeça não tem problema, você espirra, ele espalha. No rosto já fica ruim. Então a gente desenvolveu um creme para ter maior absorção, inclusive na barba. Então é um produto para você aplicar no rosto, na pele, no local onde tem falha ou no local onde você quer preencher. Como eu te falei, né, hoje eu fiz a barba, então não dá para ver, mas eu tinha a barba mais baixa, então eu acabei trazendo bastante a linha dela para cima, preenchendo bastante com o uso desse produto. Legal. Então é bem interessante.
Bem interessante Eu mesmo. também. Eu tinha barba mais para baixo, mas não foi por causa do produto, infelizmente. Mas, de repente, é uma coisa que dá para fazer também. Bom, você estava falando que o homem não costuma muito se cuidar, né? E a realidade é que esse é o teu público-alvo, né? E Exatamente. daí, como é que a tua marca vai em cima disso para mudar esse mindset? Então, hoje a gente tem duas vertentes, né? A gente atende as barbearias no B2B, então a gente vende diretamente para a barbearia, para que eles possam utilizar e revender na barbearia para o cliente final deles. O nosso cliente está sempre presente na barbearia. Porém, a gente também tem o nosso site, o lordshiva.com.br, onde o cliente final de todo o Brasil pode comprar, está adquirindo os produtos que a gente faz envio aí para todo o Brasil. E esse público, que tipo de público é? É o público que está buscando um pouco mais de cuidado. Na minha época, a gente diz na minha época, né? Mas quando eu era um pouco mais novo, você também, deve ter pegado a época em que não existiam barbearias. A barbearia era muito raro. Era o tiozinho mais antigo, era uma coisa mais simples. A gente cortava o cabelo no salão. No salão, é verdade. As mulheres cortavam o cabelo dos homens no salão de beleza. Então não tinha muita barbearia. Eu fazia barba em casa, eu fiz a barba muitos anos em casa, simplesmente passando a gilete e tirando tudo. Então não tinha essa coisa de modelar a barba, de fazer um corte italiano, de modelar, enfim. E os cuidados masculinos eram bem deixados de lado. Por volta de uns 10 anos atrás, começou uma grande revolução no Brasil, com essas barbearias mais clássicas, old school, e depois barbearias mais modernas, trazendo um público diferente, fazendo com que o homem tenha agora um novo lugar, um lugar que toca rock, que tem as motonas na frente, que tem o perfil que ele gosta naquele lugar. Tem barbearias mais clássicas, barbearias mais modernas, barbearias mais antigas, então tem para todo o público. Antes a gente tinha um tipo de barbearia só, que era a barbearia, geralmente, que era passada, inclusive, de pai para filho. A gente tem aqui um amigo nosso, Beto Barbeiro, que herdou a barbearia do pai dele, que deve ter 50 anos de barbearia. Na 1500 lá, né? Na rua 1500. Então, era esse o tipo de barbearia que existia. E isso mudou muito nos últimos 10 anos. Mas ainda tem público para barbearia daquele tipo, né? Sim, ainda tem público para barbearia no modelo mais antigo. E nessa mudança, as marcas de cosméticos viram uma oportunidade para estar ali oferecendo para esse público que queria, que necessitava de algo a mais, de um corte diferenciado, sabe, de um tratamento maior, de uma esfoliação. Hoje a barbearia, ela corta cabelo e faz a barba como o produto principal, obviamente. Mas aí faz sobrancelha, faz depilação de orelha, faz 1 milhão de outros serviços que eu acredito que são importantes para o cuidado masculino. E, obviamente, como especialista, os barbeiros indicam o produto conhecendo cada fio. Entende? Você tem um tipo de fio ou tem outro tipo. Qual produto se encaixa melhor a mim? Um barbeiro consegue dizer isso. Porém, no site da Lord Shiva eu criei uma área especial para isso, que você pode conhecer o teu tipo capilar. Então, cada produto vai ter lá qual que é a recomendação do tipo capilar, e eu tenho uma tabelinha mostrando qual é o tipo capilar, para você olhar a tabela e ver qual que é o seu. E é bem fácil de identificar. Então, não tem segredo para a pessoa descobrir qual é o produto que se encaixa melhor a ele. Então, o público, ele se resume a quem? A homens que estão buscando um cuidado maior. A gente tem produtos para pele, a gente tem produtos para barba, tem produtos para cabelo, e logo a gente vai ter uma novidade aí que eu vou estar lançando até mês que vem. Opa, primeira mão aí. Em primeira mão, que é um produto incrível, que é um Botox masculino, uma coisa que você não vê no mercado. Pô? O que é o Botox masculino? É um creme. O que é o Botox masculino? É um creme que você vai estar aplicando diretamente na pele. Não é um procedimento cirúrgico, não tem agulha, não tem lâmina, não tem nada disso. É um creme como qualquer outro creme que você passa na pele, que contém o ácido hialurônico, certo. que tem outras propriedades que faz com que a pele dê aquela esticada. Então é um produto bem interessante, novidade no mercado. A gente está trazendo de fora esse componente principal para fazer a aplicação direta. Então ele é absorvido pela pele e ele faz com que a pele perca essas rugas, perca a marca de expressão e tire essa olheira.
Como você pode ver, eu não usei ainda. Nem eu. Então, ele está saindo, está em fase final de formulação e aprovação de Anvisa e tudo mais. Pô, legal. E assim que eu lançar, trago aqui para você conhecer e mostrar os resultados aí. Show. Vai ser incrível. Provavelmente vamos estar contigo nisso também. E assim, Cabral, eu digo que a Lord Shiva ela tem o propósito de fazer com que o homem entenda que ele merece se cuidar. Ele merece ter uma imagem melhor, um posicionamento melhor, porque por muitos anos isso foi descartado assim, pela própria sociedade, né? Não se deu atenção maior para isso. Claro, existem grandes marcas internacionais que estão antenadas nisso, mas que trabalham com um público, de repente, mais alto, um público classe A, um público que é mais de televisão, mais artista. Entendi. Não. O homem comum em casa, ele pode comprar um produto que não é caro e ter no seu cabelo um componente que tá lá em Hollywood, que está lá nos cabelos dos famosos, modelando e deixando aquela coisa mais bonita, com mais presença e tudo mais. Mas tu não acha que, de repente, esse nicho era muito curto, porque você pensa o quê? O que tinha hoje de cosmético, pomada, coisa assim, tu vê muito pro pessoal mais, como tu falou, aquela que tem banda de rock, não sei o quê, né, barbão, cara motoqueiro. E eu acho que hoje é muito mais do que isso, né? Existem outros públicos para consumir essa pomada ou coisa assim, né? Sim, que era mais esse público que consumia, né? A nossa linha de produtos, ela foi desenvolvida para atingir todos os públicos no sentido dos tipos capilares. Então, se você tem um cabelo curto, se você tem um cabelo longo, se você tem um fio fino, se você tem pouco cabelo, se você tem muito cabelo, se você tem um cabelo crespo, afro, se você tem um cabelo mais curtinho, fininho. Então, para todos os tipos capilares, existe um produto da Lord Shiva que vai resolver qualquer necessidade. Para qualquer segmento, o empresário, o underground, o alternativo, tem tudo. Exatamente, tem para todos os tipos capilares. Porque acho que esse é mais também o caminho, né, cara? Você ter outros nichos, não só o headbanger lá, né? Exato. E a gente tem uma consequência, eu digo que a gente tem uma consequência direta da qualidade que a gente investiu para desenvolver os produtos, que é bem interessante. Por quê? A nossa ideia sempre foi focar no público masculino. A Lord Shiva existe para atender o público masculino. Porém, muitas mulheres que o marido se tornou um consumidor da Lord Shiva começaram a meio que passar a mão no produto do marido. Por quê? Porque elas... Apropriação. Exato, é uma apropriação. Porque elas viram a qualidade do produto e o utilizam muito. Então, por exemplo, mulheres que utilizam o cabelo amarrado aqui, que querem tirar os fios que sobram, né? Sempre sobra um fiozinho aqui. Sempre fica aquele frizz. Você pega uma pomadinha, bem pouquinho, acabou. Não vou contar pra Silvia isso, não. Acabou o dia inteiro. Sai 8 horas da manhã, chega 10 horas da noite em casa, o cabelo tá no lugar. Entende? Então, as mulheres começaram a utilizar. Esse óleo de argan, por exemplo, aqui, é um óleo desenvolvido para barba, para trazer uma hidratação, para trazer um fortalecimento da barba, restaurar o fio e fazer a proteção térmica para usar o secador. Adivinha quem descobriu isso? As mulheres. As mulheres, então, elas utilizam para o cabelo delas, para o cabelo, não é nem para outro fim, é para fazer com que... Esse mesmo produto elas compram para passar para o cabelo. Exato. Pra passar o secador e chapinha. Exato, para fazer a umectação, como elas chamam, sabe? Lava, passa um hidratante, passa um creme, passa o óleo, deixa bem encharcado de óleo, depois faz uma lavação de novo e passa o secador. O cabelo fica assim inacreditável. Pô, coisa de salão, assim. Show. Eu não entendo muito de cabelo feminino, não é a minha área, mas as meninas que me deram feedback do produto, que se apropriaram ali do produto do marido, do irmão, elas trouxeram feedback, assim, muito positivo. Porque o cabelo feminino, ele é muito mais, como é que eu posso dizer, não destruído, mas ele é mais exigido, né? Porque quimicamente Sim, é um cabelo que sofreu mais durante a vida, né? Muito mais, né? Raramente você vai ver uma mulher que nunca usou um químico no cabelo. Existe, mas é muito raro, entende? Então, o cabelo feminino, ele sofre mais, e esse é o tipo de produto que faz uma restauração bem legal. Legal. Então,
Aí a gente deixa ela saber, então, né? Exato, deixa ela saber. Aí a gente tem uma ideia da qualidade e do compromisso da marca com os componentes de altíssima qualidade. Por quê? Você entra em qualquer loja de cosmético de qualquer lugar. Aqui em Balneário, eu fui para Curitiba final de semana, constatei isso. Tive no Chile há pouco tempo, constatei isso. Ou seja, cada loja que a gente entra de cosmético, eu entro em toda loja que eu vejo de cosmético para ver o que tem ali, quais são as marcas que estão presentes, ver o que está acontecendo ali. E é avassaladora. É 99% de produtos femininos e 1%, se for 1%, um cantinho, uma prateleira com alguma coisa masculina. Uhum. Então a gente vê que o mercado ainda está focado no público feminino quando a gente fala de cosméticos. Sim. Tem tudo que é tipo de produto e masculino é muito renegado, é muito pequeno ainda. Você vai lá, o é X, o é Y, é aquilo ali, Exato. né? Exato. Essas lojas de cosmético têm 2 ou 3 marcas e uma importada, para dizer que tem, entende? E o resto é tudo feminino. A gente tem uma equiparação hoje na linha de perfumaria, ou seja, quando a gente fala de perfumes, homens e mulheres estão mais ou menos iguais. Uhum. E essa é a proposta que a gente tem para a transformação do público. Ou seja, a gente deseja que um dia, através não só dos nossos produtos, mas do desenvolvimento dessa área, homens e mulheres possam ter tantos produtos quanto, ou melhor, homens possam ter tantos produtos quanto as mulheres têm, em termos de opções, em termos de catálogo, em termos de marcas, de todos os tipos que as mulheres têm hoje. Por isso, produtos como esse que eu falei que estarei lançando em breve, um Botox masculino, é essencial. Sim. É algo criado para o homem, desenvolvido para o homem, e não tem a menor dúvida. A mulherada vai comprar. Vai pegar, com certeza. E a cosmética feminina, eles fazem muito marketing, né? É muito grande a parte de marketing. E tu, tá pensando no quê para tua área de marketing aqui? Vai pegar, sei lá, influenciador, vai fazer alguma coisa desse tipo? Perfeito, muito bem. A nossa ideia inicial era trabalhar exclusivamente com as barbearias. Uhum. Porém, criar uma rede de distribuição é algo muito difícil. E a gente tinha, assim, muito contato através do Instagram de pessoas que compravam o produto aqui em Balneário Camboriú, porque eles vinham para Balneário, iam numa barbearia, a barbearia atende, o cara de férias aqui, né? Oferece um produto, o cara gostou, leva, levei para Curitiba, levei para outra cidade, para São Paulo. Chega lá, não tem esse produto lá, porque até então o nosso atendimento ainda estava limitado aqui na nossa região. E diante disso, a gente decidiu abrir para o público maior através do site. Então, hoje, todos os produtos estão no site, a gente consegue vender para todo o Brasil e estamos iniciando as campanhas com os influenciadores. Ah, legal. O que acontece, Cabral? Hoje, quando a gente fala de marketing de produtos, é muito mais eficiente você ter micro-influenciadores, pessoas que têm 5 mil, 10 mil, 20 mil seguidores, que ainda estão dentro dessa zona de micro-influenciadores, do que você ter um influenciador com 2 milhões de seguidores. Então, a ideia é o quê? Que a gente vá através de influenciadores menores, regionais, que falam com propriedade, possam estar levando a marca mais à frente. Dentro do meu plano de marketing, eu vou estar distribuindo os produtos de forma gratuita para os influenciadores para que eles tragam feedbacks realistas. Então, eu já fiz isso com alguns, tem reviews dos produtos tanto no Instagram quanto no YouTube, e a ideia é justamente que a gente possa trazer um review verdadeiro, um posicionamento de uma pessoa que usou o produto, que gostou, e só aí ele vai se tornar, de fato, um parceiro da marca. Entende? Então, a ideia, do ponto de vista de negócio, é a gente mostrar a qualidade, fazer a pessoa ter uma avaliação real, e a partir daí, começar a divulgação dos produtos. Entende? Legal. Então, hoje, nesse Brasil difícil de empreender, difícil de iniciar um negócio, difícil de concorrer, a ideia é que a gente possa começar com esses influenciadores para conseguir levar a marca mais à frente. Só para você ter uma ideia, um cenário muito comum no mundo da barbearia vamos supor, fiz um curso de barbeiro, comecei a trabalhar em uma barbearia de algum amigo meu, me desenvolvi, trabalhei algum tempo, resolvi abrir minha própria barbearia. Então, eu saio da barbearia que me contratou primeiro,
compro uma cadeira, alugo uma salinha, monto minha barbearia, inicio com alguns clientes que já são parceiros, já são amigos. Esse barbeiro, se o produto da Lord Shiva estava na barbearia que ele começou a trabalhar, o produto vai para a barbearia dele. Por quê? Porque os clientes pedem, entende? Então, a gente teve a abertura de muitas novas barbearias aqui na nossa região e a gente foi ampliando o nosso público dessa forma. Então, quem conhece não quer usar outro produto, por causa justamente da alta qualidade. E isso alertou muito assim para aquela coisa do boca a boca, sabe? Do indicar. Então, na hora de montar a estratégia para desenvolver as vendas na internet, a gente entendeu que esse mesmo pensamento podia estar lá. Ou seja, as indicações pequenas. Eu não preciso de uma pessoa indicando o meu produto para 1 milhão de pessoas. Entendi. Mas eu preciso de 1.000 pessoas indicando para 10 pessoas. E essas 10 pessoas vão comprar, vão gostar e vão indicar para mais. Então, o efeito exponencial nesse modelo de marketing de micro-influenciador, ele é muito mais poderoso. Então, a ideia é a gente caminhar legal. nesse caminho. Inclusive, você que é influenciador, chama nós. Chama o cara. Me diz uma coisa. Você falou, o Brasil é um país difícil de empreender e a gente está com, como é que eu posso dizer, mundialmente com uma necessidade de ter coisas mais sustentáveis, né? Não só aqui no Brasil, mundialmente. O que a tua marca faz para ser mais sustentável nesse ponto? Legal, boa pergunta. Vamos lá. Primeiro, entrando nessa área, a nossa marca ela é uma marca pet friendly. Ou seja, isso é legal. É uma marca que não faz testes em animais. Todos os rótulos vão ter em algum lugar a indicação de que a gente não faz testes em animais. Então, isso já é uma coisa esperada, né? Eu acho que é o mínimo, exato, é o mínimo que uma marca com um pouco de consciência pode fazer, é não autorizar nenhum tipo de produtos que tenha necessidade de testes em animais. Segundo, tratando-se dessa questão de conscientização ambiental e tudo mais, os nossos componentes nos produtos, eles não são poluentes. Então, a pessoa vai lavar o cabelo, o extrato que vai sair dali, o resto do produto que ainda está preso ao cabelo e que ela está lavando, não contamina o ambiente. Então, a ideia é que a gente possa ter a marca associado à sustentabilidade. Hoje, eu ainda não tenho nenhuma ação maior em termos de contato direto ao público. Hoje, a minha forma de garantir a sustentabilidade é através das formulações, mas eu pretendo logo estar desenvolvendo ações de conscientização e tudo mais. Reciclagem das Isso, garrafas. Todo o material ele pode ser reciclado, então é o tipo de plástico de polímero que pode ser reciclado. Não tem nada de vidro, não tem nada que não seja reutilizável, entende? Inclusive ali diz, né? Reciclado. Tem ali reciclado junto com o Pet Friendly. Pois isso é muito legal, cara. E os próximos passos da Lord Shiva? Vamos lá. Eu já contei um próximo passo, já que é o lançamento, né? O lançamento do nosso Botox aí masculino, que vai ser um sucesso de vendas. A gente pretende estar ampliando aí a rede de influenciadores, então eu estou trabalhando muito, entrando em contato com pessoas, enviando produtos, desenvolvendo toda essa parte de micro-influenciadores. A partir disso, a gente vai ter uma rede formada que vai estar alimentando toda a parte de conteúdo de internet para as pessoas verem como realmente fica no cabelo de cada um, com um teste real, um teste autêntico, né? E a partir disso, uma vez que isso aí estiver estabilizado, eu vou estar fazendo novos lançamentos aí de algumas coisas que eu tenho na cabeça, mas eu vou guardar por enquanto, porque legal, vou ficar são produtos né? bem interessantes aí para revolucionar. Legal. Então, a gente tem aí uma ideia de estar fazendo coisas revolucionárias, inclusive no público masculino. As pessoas costumam dizer, mas isso aí é muito maluca. Mas, por exemplo, tu já viu alguma maquiagem para homem? Não. Inclusive falam que a maquiagem do homem é a barba, né? Exato. Mas tem formas, por exemplo, de você tirar as expressões da testa. A gente tem muita expressão aqui, né? Tem formas de você corrigir olheira e normalmente os produtos são femininos. Sim. Não tem problema nenhum. Mas eu quero estar incorporando alguns produtos que sejam eficientes
e úteis para o homem, entende? Entendi. Que hoje são propriedade exclusiva do público feminino. Então, a gente vai trazer alguns produtos que até então ninguém lançou no público masculino. Entendi. Tipo os próximos passos estão nessa direção. Corretorzinho de olheira, como tu falou. Isso, corretor de olheira, redutor de expressão, de marca de expressão. Tem que ter proteção solar hoje em dia, sim, né? É complicado. Sim, é. Então, qualquer luz, né, que você esteja ali, de LED ou coisa assim, tem. A gente pretende ir para essa linha. Poxa, hoje, na linha de pele, eu tenho só 2 produtos. Um esfoliante, que é este aqui. Um esfoliante bem interessante, com cristal de quartzo, que ele dá um tipo de grão que limpa a pele, limpa profundamente a pele e, ao mesmo tempo, hidrata com o creme que tem aqui. Ele tem uma textura bem gostosa, parece sorvete, inclusive. e ele limpa bastante a pele. E tem também um cara creme. Que anda de moto, pegando aquela poeirada toda, né? A ideia é essa, o cara carrega isso aqui no bolso, chega no lugar, tira, esfolia a pele, lava com água, tá pronto. E se quiser, depois tem o nosso creme corporal, que também serve muito para... Não tem cosmético para homem? Tem um monte de coisa aqui, cara. Tem muita coisa. Nossa, creme corporal, inclusive. Exato, o creme corporal é tanto para o rosto, né? Quanto para as mãos, porque tem bastante ressecamento e o homem, ele costuma ter o cotovelo bastante ressecado. Então é uma coisa que a gente esquece muitas vezes e que sim, precisa usar. Claro, existem grandes marcas, os players aí do mercado, os grandes, vendem creme corporal, esfoliante masculino, mas é aquela coisa, precisamos fazer um produto para o homem. Faz isso aqui. Não é algo especializado, pensado para o homem. Entendi. Como a nossa marca, que tem essa preocupação de mostrar para o homem que existem recursos e existe uma marca pensando exclusivamente neles. Então, a ideia principal é essa dos próximos passos. Legal. Bom, estamos quase chegando no final ali, né? Do nosso bate-papo. Tá massa pra caramba. Uma mensagem que você gostaria de deixar, assim, pros teus clientes, pro pessoal, pro cliente da Lorde Shiva, ou para os que não conheceram a marca ainda. Certo. Bom, eu acho que o principal ponto que a gente pode abordar hoje nesse sentido é: vamos quebrar os preconceitos. Vamos aceitar que sim, o homem merece se cuidar mais. E existe uma marca que se chama Lorde Shiva, que se preocupa exclusivamente com o desenvolvimento de produtos de altíssima qualidade, de alto desempenho, de nível inclusive internacional, exclusiva para ele, para o homem. Então, a ideia é: permita-se e entenda que você merece se cuidar nesse nível. Pô, legal, Juliano. Legal mesmo. Então é isso aí, meu amigo. É isso aí. Chegamos ao final do nosso podcast. Tivemos aqui o Juliano, empreendedor de Balneário Camboriú. Como ele disse, é difícil empreender no Brasil, mas o cara tá fazendo a coisa da maneira com bastante coração, com bastante paixão. E é isso aí. Conheçam os produtos da Lorde Shiva. E aqui, conheça o nosso estúdio da Fábrica Produtora, onde nós podemos fazer o seu podcast também. Falou, pessoal. Estamos aí. Valeu, Juliano. Muito obrigado. Quem quiser conhecer mais da marca, www.lordeshiva.com.br ou no Instagram, Lorde Shiva Barber. Te esperamos lá. É isso aí.